Oi! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras de janeiro, mas antes de começar esse assunto, eu preciso agradecer muitíssimo a todos vocês responsáveis por me ajudar a bater a meta desse canal, que era ter 1.000 inscritos, e eu atingi essa marca em menos de um ano e eu tô muito feliz. Então, fica aqui o meu agradecimento mais sincero a todos vocês. Eu não podia deixar essa marca passar batido assim. E o mês de janeiro ele foi muito bom porque além de eu ter batido essa marca, eu também li 4 livros, sendo 3 deles muitíssimo bons. Cada um à sua maneira. Eu já fiz resenhas individuais de todos esses livros nas minhas redes sociais, mas por aqui eu quero destrinchar muito mais sobre cada uma dessas experiências. E eu comecei o ano fazendo a leitura de um livro que eu já estava há muito tempo doida para ler. Eu ganhei esse livro de Natal, então eu passei na frente de todos os outros livros da minha TBR, que foi o Casas Estranhas. E eu confesso que eu esperava um pouco mais desse livro, muito embora eu tenha achado uma leitura bastante divertida. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu te situar, vou passar aqui uma breve sinopse. Para quem ainda não conhece essa história, Casas Estranhas foi escrito por Uketsu, que é um youtuber bastante famosinho lá no Japão, e ele costuma gravar vídeos falando sobre coisas bizarras, mistérios, tentando desvendar tais mistérios e etc. Então, nesse livro, ele se auto-intitula como o autor. E, basicamente, a história é de um casal que se interessou muito por uma casa próxima à linha do trem. E eles estão prestes a ter um filho, então eles foram buscar por uma casa que tivesse aí toda uma estrutura para receber essa criança. E eles gostaram muito da casa, só que eles acharam que a planta tinha algumas coisas muito incomuns. Então, sendo amigo desse cara, ele chama esse amigo para fazer aí uma investigação do porquê raios aquela planta era tão esquisita e escondia algumas coisas meio que ocultas ali. Então, o autor, ele chama um outro amigo dele, que eu não me lembro agora se era um arquiteto ou um engenheiro, acredito eu que seja um arquiteto, e juntos eles começam a tentar desvendar qual é a da planta dessa casa. Durante o desdobramento dessa história, aparece uma terceira personagem. E ela começa dizendo que é a viúva de um cara que foi encontrado morto ali próximo dessa casa. E depois ela começa a dizer realmente quem ela é de verdade. Ela inventa essa história justamente para se aproximar mais do autor e assim poder falar sobre a versão da história dela. E a versão da história dela acaba se tornando muito interessante e também muito primordial para o desfecho de toda essa história. Essa história sim tem como pano de fundo o mistério, porém, na medida que ela vai avançando, a gente percebe que é um livro que fala também sobre tradições bizarras de família japonesa. Então, é algo que começa de um jeito e termina de um outro. Assim, tem gente que acaba sacando qual que é o plot da história, mas se você se deixar levar pelo enredo, você só vai desmembrando ali junto com o narrador todos os acontecimentos, e isso faz com que a sua leitura, essa experiência seja bastante imersiva. Até mesmo porque eu acho que esse livro, ele foi escrito pensando também em quem lê no Kindle, porque assim, deixa eu abrir aqui para vocês. A gente tem a planta da casa principal, já logo nas primeiras páginas, essas páginas em preto. Porém, cada vez que os personagens vão citando novamente algum cômodo da casa, você tem o mapa, né, a planta adicionada novamente nas páginas, tá vendo? No caso, ele não fala somente de uma casa, ele fala de várias, né? Então, a todo minuto, quando algum lugar da casa é citado, eles colocam novamente a planta para que você não precise ficar voltando. E quem lê no Kindle sabe que é um saco você ficar voltando página, né, no aparelho. Então, eu acho que foi uma super sacada e isso também acaba te deixando mais concentrado ali na narrativa. Mas
Vamos aos mas. Uma coisa que eu achei meio bizarra nessa história, que vai muito além da bizarrice da própria história, é o fato de que ali no começo, muitas das coisas, muitos pitacos que o autor e o amigo arquiteto dão ali para chegar numa conclusão, né? Enfim, para eles levarem em conta determinadas coisas para avançar ali naquela investigação, é meio que coisas tiradas assim bem aleatoriamente da cabeça. Parece que eles molharam o dedinho, levantaram o dedo pro céu e falaram: "É isso". Isso foi uma das coisas que me incomodou um pouco na leitura, além da narrativa também, assim, eu achei a escrita um pouco infantil, os diálogos entre os personagens, eu achei bem imaturozinho, assim, nem parecia adultos conversando, parecia muito mais, sei lá, crianças extremamente educadas conversando entre si. Então esse foi um fator que me pegou um pouco também, mas não foi o suficiente para que eu achasse o livro em si ruim, não. Eu achei bastante interessante. Ele é uma leitura bem divertida. E você o tempo todo quer saber ali qual vai ser o desfecho, como é que eles vão chegar no finalmente, que raios aquela família tá fazendo, o que que aquela situação vai puxar a outra. É uma leitura bem divertida quando você quer dar uma espairada na cabeça. Não é nada que vai te trazer alguma reflexão profunda sobre a vida, nem nada disso. É para você sentar, abrir o livro e se divertir somente. Então, não crie expectativas maiores que isso, caso você vá ler Casas Estranhas. Vou ler o 2? Com certeza, se eu comecei eu quero terminar. E também tenho Imagens Estranhas que eu tô bem interessada de ler também. 2026 mal começou e eu já tenho aí um eleito a melhores de 2026, que foi essa minha segunda leitura de janeiro, que é Se Deus Me Chamar, Não Vou, de Mariana Salomão Carrara. Eu fiz a leitura desse livro pelo Kindle Unlimited, então eu infelizmente não tenho ele físico aqui, mas eu fortemente recomendo a você que quer olhar a vida pelos olhos de uma criança, porque essa história ela é contada por Carmen, uma criança de 11 anos. É como se ela estivesse escrevendo o próprio livro dela, e ela vai narrando ali as experiências de vida dela. Ela sofre bullying na escola, ela é uma criança bastante sozinha, o convívio social dela basicamente é feito só com adultos, e ela tá vivendo ali naquele recorte da história um momento de vida familiar bastante atípica. E isso acaba também influenciando um pouco ali no bullying que ela sofre na escola. E toda essa narrativa dela, ela faz com que a gente olhe a história por uma perspectiva dependendo do que o seu copo estiver ali, cheio ou vazio. É muito interessante, é muito envolvente como que a escrita dessa criança, que mesmo na vida real tenha sido escrito por uma adulta, você acredita, assim como você acredita que o Mickey da Disney é sim um rato e não uma pessoa vestida de rato, aqui na história da Mariana Salomão Carrara, você acredita realmente que é a Carmen que está escrevendo aquilo, não a Mariana, tá? Então, toda essa forma que a Carmen tem de contar sobre o dia a dia dela, sobre como ela tem dificuldade de fazer amizade, como ela tá vivendo a experiência do primeiro amor, como que ela lida com o bullying por ser uma criança gordinha e solitária, você percebe que se você veste aquele sapato, você sim fica muito triste, mas a forma como a Carmen lida com essa solidão e com essa tristeza é muito diferente, é muito mais positiva do que a gente com cabeça de adulto. Acho que vem daí a palavra solidão. Pessoas tão sólidas que ninguém vem checar se estão desabando. O mais interessante dessa história é como a Carmen, de uma forma muito lúdica, vamos colocar assim, ela esfrega na nossa cara o quanto os adultos são hipócritas, porque eles pregam para ela determinadas coisas que nem mesmo eles acreditam, nem eles mesmos vivem. Então é como os porquê, é como ler a cabeça de uma criança funcionando diante de tantos porquês que elas falam pra gente. Mas por que que eu não posso? Por que que é assim? Por que que vocês fazem isso? Por que que eu não posso fazer isso? Então, é uma forma muito divertida de você entender também como a cabeça de uma criança funciona diante de tantas dúvidas e por que que elas não conseguem
associar ou desassociar o comportamento dos adultos para o que ela pode ou não pode. É uma escrita bastante envolvente. É uma história bastante gentil com a infância, principalmente de quem viveu uma infância também solitária, como a Carmen. Eu acho que é muito fácil de você se incluir na história, se ver um pouco na Carmen, mesmo que em situações diferentes. Eu acho que toda criança teve sim um momento de introspecção diante de todas as coisas que se passavam ali na vidinha dela. Então é muito difícil você não fazer essa leitura e não voltar ao seu eu lá de 11, 12 anos também, porque é uma experiência bastante gratificante. Eu com certeza vou reler esse livro mais algumas vezes. Esse foi meu primeiro contato com a autora e agora eu quero ler tudo dela, tudo sobre ela. Inclusive tem outro livro dela também disponível no Kindle Unlimited e eu ainda não li, mas com certeza eu vou voltar aqui muito em breve para fazer a resenha desse livro também. E saindo de uma leitura sobre a infância, eu já emendei em outra leitura bastante profunda sobre crises familiares e também sobre mágoas plantadas desde a infância, que foi Carta ao Pai, de Franz Kafka. Carta ao Pai, na verdade, não é um livro, né? Ele não foi escrito para ser um livro para nós leitores. Ele, de fato, foi escrito para o pai de Franz Kafka. Então, você vai mergulhar num longo desabafo do autor. Na verdade, não é tão longo assim, porque se a gente for levar em consideração tamanhos de livros, cento e pouquinhas páginas não é um livro tão grande assim. Mas tratando de uma carta, sim, é uma carta bem longa. Ela foi escrita em 1919 e ela nunca foi entregue ao seu destinatário. Então ela se tornou um livro. E essa edição que eu encontrei no Kindle Unlimited, o tradutor desse livro, ele explica num prólogo bem extenso o porquê que ele colocou tantas notas de rodapé no decorrer desse desabafo. Até mesmo porque ele não quis mexer, em hipótese alguma, na liberdade poética do autor ao se expressar ali. Então, muitas das coisas, elas não foram traduzidas para os nossos costumes literários, para o nosso tipo de escrita, para o nosso linguajar. Ele traduziu ali ao pé da letra e ele foi explicando o que aquilo significava nas palavras do Franz. Há também nessas notas de rodapé bastante explicações sobre a vida do Franz Kafka e como que aqueles trechos se encaixavam perfeitamente nesses momentos da vida do autor. Então, além de você mergulhar nos desabafos do autor, você acaba também conhecendo muito profundamente todos os sentimentos de Franz Kafka, não só em relação a tudo que o pai fez para ele, mas também quais foram as consequências daquilo na vida do autor. E se você quer um resuminho bem básico dessa história, o relacionamento do Franz Kafka com o seu pai não era nada boa desde a infância. Então, muitas das coisas escritas ali têm muito a ver do que aquele relacionamento causou na vida do Kafka. Então, ali tem não só as inseguranças do autor em relação à profissão dele, a forma como ele se relacionava com as pessoas, a vida social dele e como que ele lidava até mesmo com a escolha da profissão. O Franz Kafka, ele morreu sem saber que era um grandiosíssimo autor e ele não fazia ideia que depois ainda de muitos anos ele fosse um escritor tão influente, tão renomado e que inspirasse tantos outros autores a fazerem o mesmo que ele. Até mesmo porque ele era um autor nas horas vagas, né? Ele atuava como advogado, na verdade, e nos momentos ali de lazer ele acabava por escrever. Uma coisa que esse livro me fez refletir bastante também é que, infelizmente, a gente conhece aí alguém que seja muito parecido com o pai do autor, né? Com o pai do Kafka. Alguém que achou que educar era transformar o seu relacionamento com os filhos em um relacionamento baseado no autoritarismo, sem carinho algum, sem cumplicidade alguma, achando que aquela forma de trazer o medo para os seus filhos era a melhor forma de impor o respeito,
quem nunca conheceu, né, um pai, um avô, um tio, um pai de alguém assim? Então, é uma experiência bastante dolorosa porque você percebe que foi uma geração de pais e filhos que romperam ou nem criaram sequer laços por conta de nada. E muito pelo contrário, né? Ao invés de impor, ao invés de criar um respeito natural, essa imposição autoritária, né? De colocar medo nos filhos e achar que assim eles iriam respeitá-lo, na verdade trazia consequências contrárias, né? Ninguém acabava sentindo no coração um respeito, e sim uma repulsa. Quantas pessoas que viveram assim, tiveram relacionamentos assim dentro de casa, não sentiram vontade, sei lá, de se casar o mais rápido possível para assim se livrar de pais tão autoritários, né? Enfim, é um relacionamento que não traz laço algum, só traz rompimentos e dor. Acredito eu que quem deseja ser pai ou mãe um dia, ou até mesmo já tenha filhos, lê esse livro e dá de cara com algo que jamais vai querer fazer dentro do seu âmbito familiar. E por ser o meu primeiro contato com o autor, muita gente veio me contar que foi uma ótima escolha, porque é muito importante você começar a ler Carta ao Pai antes de ler A Metamorfose, porque você entende o quanto o Kafka se inspirou em seu pai para escrever o personagem principal do seu livro mais aclamado. E se eu comecei o ano fazendo leituras escolhidas a dedos de tão maravilhosas, eu fechei o mês com chave de bosta, porque eu fiz a leitura do mais novo lançamento de Colin Hoover, Mulher em Queda, e meu Deus, que experiência perturbadora. De ruim, tá? Não que a história tenha sido algo fantástico que me trouxe aí uma experiência perturbadora de uma leitura completamente bizarra. Não, assim, o livro é ruim. Ruim mesmo. Eu acho que tá no meu top 3 de piores livros que eu já li na minha vida. E antes de dar uma sinopse desse livro, eu quero falar um pouquinho sobre o prólogo que a autora escreveu antes de começar essa história, pedindo para que os leitores não associassem a história de Petra, sua personagem principal, à história dela. E aí que começou o erro, porque eu vou fazer a sinopse e você vai entender por quê. A história de Mulher em Queda traz a Petra, a protagonista, que é uma escritora essa bastante famosa, e que durante ali o lançamento de um dos seus livros para adaptação para o audiovisual, ela acaba se envolvendo numa polêmica que dá uma rasteira aí na carreira dela. Então ela fica em torno de 1 ano e meio sem conseguir terminar o seu próximo livro. Tá meio parecido com a vida dela, não tá não? Então a Petra ela decide se isolar numa cabana para tentar finalmente terminar essa obra que ela já começou há muito tempo. E aí, durante essa estadia dela, algumas coisas vão acontecer. E eu vou fazer o seguinte, eu vou sinalizar aqui que eu vou dar spoiler, eu vou parar com o puritanismo de não dar spoiler, porque, na real, eu te dar um spoiler vai ser uma utilidade pública para que você não perca o seu tempo lendo essa bizarrice desse livro, sério. Ali em algum momento da história, a Petra ela vai entrar numa live para um grupo fechado dela no Facebook, junto com a melhor amiga dela, que também é escritora. Nessa live, dentre tantos desabafos que ela faz ali, que para mim é nada mais do que a Colleen Hoover fazendo seus próprios desabafos, ela começa a dizer que na história do livro dela é um triângulo amoroso, a personagem principal dela conhece um policial que é casado e ela se envolve com ele, blá 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 blá. E aí, do mais perfeito nada, na mesma noite dessa live, ou na noite seguinte, sei lá quando, aparece a polícia na porta lá da cabana dela, dizendo que tinha acontecido ali um suicídio, uma tentativa de fuga seguida de um suicídio, e que eles estavam lá procurando por evidências, sei lá, estavam
querendo conversar com os moradores da rua para ver se tinham visto alguma coisa e assim vai. Enfim, num determinado momento da história, ela vai se envolver com esse policial que supostamente é casada. E aí, na medida que a história vai avançando, a gente vai descobrindo que a casada da história é ela. E a gente vai descobrindo que essa personagem é uma puta de uma escrota. E a gente vai sentindo mais ódio ainda ao perceber que aquela história, ela é puramente um desabafo da Colleen Hoover, o que faz com que aquele prefácio seja um absurdo. E no fim das contas, ninguém gosta desse livro, porque além de ser um livro ruim, ele é basicamente uma história de um conto que a Colleen Hoover lançou lá em 2021, junto com outros autores, num livro XPTO, e ela catou esse conto, fez um Ctrl+C, Ctrl+V, e para destrinchar essa história para um livro, ela enfiou ali uma sequência de desabafos do que ela nunca teve culhão para falar, enquanto o lançamento do filme É Assim Que Acaba rolou. E também eu acho que ali ela escreveu o que ela esperava que os leitores tivessem feito por ela, diante de todas as polêmicas que ela se envolveu. Sei lá, ela usou esse livro para desabafar as expectativas dela. E tudo que ela não teve coragem de fazer ali no pessoal mesmo. Enfim, eu acho que o problema da Corro é que ela se faz de sonsa e leitor nenhum gosta de gente sonsa. Não foi legal. É um livro mal escrito. Eu cansei de verdade de ler esse livro, de tanto contudo, entretanto, no entanto, que tinha na tradução dessa história. Se tivessem deixado os excessos de mas, os buts que a Colleen Hoover costuma colocar ali na escrita dela, teria ficado menos pior. É uma leitura que é uma história que é a autora ali correndo atrás do próprio rabo. É uma coisa que não leva a nada, a lugar nenhum, não faz sentido nenhum. É um plot terrível, terrível, quando ela descobre, enfim, que o cara não era casado, que era tudo uma tramóia. Eu só não vou contar o desfecho real, assim, de quem tramou tudo isso, porque, sei lá, às vezes ainda você ainda quer ter uma surpresinha nessa história. Mas caso você quiser saber porque quer se poupar da leitura, deixa aqui nos comentários que eu te conto no comentário mesmo do que se trata o plot, quem era ali a pessoa por trás de tudo que foi inventado. É uma bizarrice fora de sério. Enfim, se a Corro pudesse ter evitado de escrever esse livro, eu acho que teria sido melhor para a carreira dela. Eu acho que eu já li quase todos os livros da autora. Tem alguns ali bem mais ou menos, tem outros que eu gostei, tem outros que eu acho péssimo, mas esse, ele é o esgoto da carreira dessa mulher, assim, de verdade. Poderia ter sido evitado. E aí, para exorcizar de uma vez por todas essa leitura péssima que eu fiz, leitura essa que inclusive eu até esqueci de mencionar, que em alguns momentos eu fiz até uma leitura dinâmica de tão ruim que aquele estava, eu precisava de um livro bom, um livro verdadeiramente bom para esquecer essa história. Então, eu comecei a fazer a leitura de 2 livros, que é Helena Sabe, que é um livro que eu ganhei no meu aniversário do ano passado. E eu também comecei a ler Hamnet, que eu tenho essa edição aqui do Clube do Intrínsecos. Infelizmente ele não tem uma capinha, é só essa coisa azul aqui que forma um arco-íris na nossa estante. O Hamnet eu ainda tô bem no comecinho, acho que eu ainda tô no primeiro capítulo, mas Helena Sabe, eu já tô chegando na metade. A gente já tá aí na metade de fevereiro e eu ainda tô fazendo a leitura desse meu primeiro livro do mês, sem pressa alguma, porque de fato é uma leitura bem densa. É a história de uma mãe, na verdade de uma senhora, que tem aí um estágio muito avançado de Parkinson. E a filha dela é encontrada morta, enforcada, numa igreja ali do bairro delas. E ela não acredita na versão da polícia que a filha dela se suicidou. Então essa história é um recorte deste momento em que ela vai atrás de pessoas para tentar entender se de fato a filha dela acabou com a sua própria vida ou se ela foi assassinada. Tudo isso parece ser um pano de fundo, porque a minha experiência
né, dessa leitura, eu vou falar só um pouquinho dela, né, porque eu ainda não finalizei a história, eu ainda não sei do desfecho. Para mim é mais uma experiência de como você, de repente, fazer uma imersão na vida de quem tem ali as limitações de seus movimentos, de quem está convivendo com uma doença que deteriora a sua saúde muito aos poucos e de maneira muito agressiva. Eu vi diversos comentários sobre esse livro de que as pessoas não conseguiram se entrosar com a história, não conseguiram se envolver ali com a narrativa, mas na verdade é uma experiência que faz com que você esqueça um pouco da história e você viva muito mais a realidade daquela personagem do que a história propriamente. Então, em determinados momentos ali, há um fluxo de pensamento da Helena, que é a protagonista, não só relembrando da vida da filha, mas também tentando se lembrar de como ela precisa se movimentar, de tudo que ela precisa fazer. Um simples deslocamento entre a sua casa e um bairro próximo ao dela. É um exercício de empatia que eu tô gostando bastante, porém é uma história bastante delicada que não é para ser lida com pressa, é para ser lida com bastante atenção, carinho e empatia também. Mas para esse livro eu volto aqui o mês que vem para falar muito mais sobre ele. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas leituras de janeiro. Me conta aqui nos comentários quais foram as suas. Se você sentiu vontade de ler alguns livros desses que eu mencionei aqui nesse vídeo. E se você chegou por aqui agora, não se esqueça também de se inscrever no canal. Deixa aqui seu like, compartilha esse vídeo com os amigos para a gente fazer com que essa comunidade, esse canal cresça cada vez mais. E eu te espero no próximo vídeo. Beijos, até lá!